Vamos resolver a nossa primeira questão, né, onde tem 4 itens sobre funções compostas. Então, para resolver esse tipo de questão, a gente vai lembrar de utilizar as tabelas, né? Eu mostrei uma aula como a gente faz para resolver funções compostas através de tabelas de entrada, processamento e saída. E aí eu quero que vocês façam a mesma coisa, né? Então, você vai a gente vai resolver um item por vez, né? Usando aquele sisteminha. Então, vamos para a primeira questão. Na primeira questão, a gente tem duas funções. Então, a f de x igual a 9x. Vamos transcrever tudo isso daqui para cá, né? F de x igual a 9x. E g de x igual a menos 5x menos 2. Eu vou pintar com outra cor, o g de x. G de x igual a menos 5x menos 2. Menos 5x menos 2. Então, a gente tem que responder a seguinte questão. Ó. Qual que é o valor, considerando f de x e g de x, qual que é o valor de f de g de 2? Então, a gente vai colocar uma corzinha diferente. Ó. Quanto é o valor de f de g de 2? A quantidade de parênteses que abre tem que ser igual à quantidade de parênteses que fecha. Quando você está usando só duas funções, né, é fácil de enxergar. Mas quando a gente vai usando 4 funções diferentes, é bom saber isso. Né? A quantidade de parênteses que abre é igual à quantidade de parênteses que fecha. Então, na primeira questão, a gente tem que responder essa pergunta. Qual que é o valor de f de g de 2? E para isso a gente vai usar as tabelas. Então, vou desenhar aqui uma tabela. A quantidade de linhas que eu vou desenhar na tabela é igual à quantidade de funções que eu tenho. Né? Como eu tenho duas funções, eu vou criar uma tabelinha, né, que ela precisa ter duas linhas, né? Só que a primeira linha é o título, né? Então, para caber o título de cada coluna e as duas funções, eu vou somar a quantidade de funções mais 1. Né? Então, eu preciso de 3 linhas na minha tabela, certo? E a quantidade de colunas vai ser igual àquelas 3 fases que a gente vem vendo desde o início, que é a fase de processamento, a fase de entrada, né? A seção de entrada, a seção de processamento e a seção de saída. Então, a gente precisa de 3 colunas aqui. Vou só reorganizar para não ficar muito grande isso aqui. Então, na primeira coluna a gente vai ter a entrada, na segunda coluna a gente vai ter o processamento e na terceira coluna a gente vai ter a saída. Então, a partir de aqui, né, a gente vai resolver essa questão. Como é que a gente resolve? A gente inicia olhando a pergunta, né? Qual o valor de f de g de x? Então, a gente começa preenchendo a nossa tabelinha de cima para baixo, né? Então, aqui nesta linha vai ficar a linha do f de x. Na segunda linha vai ficar a linha do g de x. Então, como a gente preenche de cima para baixo, a gente começa com f de x. Então, ou a gente pode olhar aqui, né? A gente lendo da esquerda para a direita, para a gente responder essa pergunta, a gente primeiro tem que calcular, né, o valor de preencher na tabela o valor de f de x. Então, qual que é a entrada de f de x? A entrada de f de x é g de x. A gente pode substituir esse g de x aqui por x. Ó. Então, esse g de x está sendo a expressão que vai substituir x. Né?
Então, a entrada na primeira linha vai ser o G de 2. Isso aqui é a entrada. Então, eu coloco na primeira linha G de 2. O que é o processamento? O processamento é como f de x calcula o valor de x, esse valor novo, né? O resultado de f de x ele vai criar um valor novo. Então, a forma de processar f de x está definida aqui, ó. Então, eu vou substituir aqui a parte de processamento por 9x. Deixa eu só olhar se está tudo escrito certo. Tá, 9x. E a saída vai ser o resultado que a gente está buscando, né? O resultado que a gente está buscando é f de g de 2, né? F de g de 2, o valor que a gente está buscando é esse daqui. Vou puxar um pouquinho mais para o lado. Depois de feito f de x, a gente vem, né? Depois de feito f de x, a gente vem para g de x. E aí eu vou mudar de cor, né? Para começar a preencher, ó. Então, o que é que vai ser a entrada de g de x? Se eu substituo isso aqui por x, a gente vê que x é o 2, né? Então, isso aqui é o 2. Então, isso aqui é a entrada do g de x, da linha de g de x, ó. Então, eu coloco o 2 aqui. O que é o processamento de g de x? O processamento de g de x está definido aqui, ó. Então, vai ser menos 5. Toda vez que eu encontro o x, eu posso substituir pela entrada, né? Que vai ser 2, e aqui é menos 2. Eu não fiz a substituição aqui na primeira linha, né? Ó. Eu coloquei o x. E a regra é o seguinte, toda vez que a gente encontra o x, a gente substitui pela entrada. Quem é a entrada na f de x, né? Nessa linha aqui, ó. Quem é a entrada em f de x? É o g de 2. Pronto. Na linha do g de x, o que é que vai ser a saída, né? A saída vai ser o próprio resultado de g de 2, né? Então, isso aqui vai ser o g de 2. G de 2. Uma forma, um macete para a gente entender o que é que vai ser a saída, basta a gente notar que a entrada, né? A saída da linha atual é a entrada da linha anterior. Então, aqui é g de 2 na linha anterior, a entrada de g de 2, a saída de g de 2 é na linha atual. Então, a saída da linha atual, esta daqui é a linha atual, é igual à entrada da linha anterior, g de 2 e g de 2. Quando a gente chega aqui no final, né, a gente já preencheu ou desmembrou, né, a f de g de 2, a gente começa a fazer os cálculos, né? Então, os cálculos a gente vai começar pela parte do processamento, ó, aqui, ó, pela parte do processamento da linha g de x. Quando a gente vai preencher, a gente preenche de cima para baixo. Quando a gente vai calcular, a gente calcula de baixo para cima. Então, menos 5 vezes 2 vai dar menos 10. Menos 10 menos 2, isso aqui vai ser igual a menos 12. Então, g de 2, ele vale menos 12. E aí a gente continua, de baixo para cima, na resolução. Então, a saída de g de x, né? A saída de g de x é igual a menos 12. Então, onde tiver g de 2 na linha anterior, eu substituo por menos 12. Ó. Então, a entrada de f de x vai ser a saída de g de x, menos 12. Na fase de processamento, eu vou substituir todo o g de 2 por menos 12. Então, 9 vezes menos 12 dá quanto? Menos 12 vezes 9. 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 9 vezes 1, 9 e 1, 10. 108. Então, isso aqui vai ser igual a 9
vezes menos 12, que é igual a menos 108, que é o nosso resultado final. Então, a primeira questão dá menos 108.